Que nessa segunda-feira, o índice VIX, conhecido como o termômetro do medo, operou em forte alta, chegando a subir 5,1% no período da manhã, mas acabou arrefecendo um pouco mais no período da tarde. O aumento se deu justamente após o Irã dizer que deve suspender as negociações com os Estados Unidos por conta dos ataques que aconteceram no Líbano, como a gente estava aqui explicando para vocês. E é o que a gente conversa agora com o João Daronco, que é analista da Suno Research, já está aqui comigo. João, meu querido, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Débora, bom dia a todos, obrigado pelo convite. João, começando por essa questão do índice VIX, disparou depois dessas notícias aí, então, de que o Irã poderia realmente interromper negociações, fechar completamente, o Estreito de Hormuz. Eu quero entender se, na tua visão, o mercado precifica, numa situação como essa que a gente viu nesse pregão de segunda-feira, o risco concreto de uma escalada militar, ou eles estão precificando, na verdade, o que eles estão tentando entender do que vai acontecer, porque, na verdade, a gente tem uma guerra de narrativas também, em prática nesse momento. O que tem pesado mais nesse risco do mercado? A possibilidade de escalada ou a falta de clareza e previsibilidade? Vamos lá, eu acho que assim, primeiro, Débora, o VIX, quando a gente olha o VIX, ele é um indicador e realmente é um termômetro do mercado, o pessoal costuma chamar o termômetro do medo, mas ele mede nada mais do que a volatilidade do mercado como um todo, E a volatilidade, ela é muito causada principalmente quanto e relativa à incerteza que o mercado tem em relação a determinados eventos. Então, eu diria que é a sua segunda alternativa, tá? É muito mais o mercado tendo incertezas, não conseguindo ter opiniões concretas ou ter uma visão mais concreta de para onde que o mundo vai caminhar. E aí, quando você tem um conflito no Oriente Médio, em que o petróleo tem sido fortemente impactado, principalmente seu preço, você tem consequência de segunda ordem na economia global. Você tem aumento da inflação, e isso tende a diminuir os cortes na taxa de juros, a velocidade no corte de juros, e isso impacta o mercado como um todo. Então, eu leio esse movimento do VIX muito mais como os investidores tentando entender as coisas em um emaranhado de incertezas do que propriamente medo de alguma coisa escalar, etc. Porque se a gente tivesse realmente o medo de uma escalada muito maior, eu acredito que o VIX estaria num patamar muito acima do que ele está hoje, tá, Débora? E já a minha próxima pergunta para ti, você já deixou o gancho aqui perfeito para isso, que era para entender se esse patamar atual sugere uma preocupação pontual de mais uma etapa, do que a gente está vivendo, ou se isso indicaria uma mudança completa estrutural nessa percepção de risco global? Vamos lá. Primeiro, eu acho que é um ponto legal de trazer aqui para o telespectador que o VIX, ele existe algumas bandas que o mercado determina se ele está mais baixo, se ele está mais alto, assim sucessivamente. Então, o VIX abaixo de 20, geralmente ele é um VIX mais baixo, tá? Então, significa que o mercado está mais calmo. Entre 20 e 30, é o mercado começando a se agitar, e acima de 30 aí chama mais atenção. Quando a gente olha o atual patamar do VIX, ele até está em um nível bastante controlado, muito próximo da casa dos 20. Então, eu não acredito que a gente tenha um alvoroço ou alguma coisa assim nesse primeiro momento, e aí até olhando o VIX, principalmente por conta desse número. Acho que o 20 é um número bom para o pessoal balizar sobre qual que é a perspectiva do mercado, qual que é o índice de medo do mercado como um todo. E, novamente, atualmente o índice não me chama muito atenção, não me parece que o mercado carrega um medo muito grande. Atualizando para quem está nos assistindo, eu estou também acompanhando o VIX aqui nesse momento, está em 16,13. No dia 26, por exemplo, de março, chegou ali a fechar na casa dos 30, ou seja, já trazendo aí um risco de volatilidade bem maior. Mas hoje, nesse momento, está aqui nos 16 e o João trazendo aqui para a gente essa percepção de que o 20 seria um bom número de percepção nesse momento. Mas, João, pelo que você tem analisado, como eu falei para você, dia 26 a gente bateu ali a casa dos 30 no VIX. O mercado está acreditando em quem nessa história, João, pelo que você tem acompanhado aí, junto com colegas de mercado? Quando o Trump afirma que as negociações estão avançando muito rapidamente, mas ao mesmo tempo vem notícias como o que aconteceu ontem, foi muito claramente isso, o Irã dizendo que não, que vai interromper negociação, vai fechar totalmente o Estreito de Hormuz. Qual dessas mensagens tem prevalecido na formação de preços?
Vamos lá, eu acredito que seria muito mais de em quem o mercado não acredita, né? Assim, a gente já teve tanto voltar atrás, o Trump, etc., que eu acredito e tenho visto isso com os movimentos do mercado, principalmente narrativas, etc., que movimentos têm se tornado cada vez mais suaves em relação ao que eram no início do mandato do Trump e até no primeiro mandato do Trump, né? Quando a gente olha, por exemplo, Débora, a diferença entre o primeiro e o segundo mandato do Trump, a gente vê que no primeiro mandato a gente não teve um VIX muito elevado como a gente tem visto nesse segundo. Nesse segundo mandato, a gente já teve 2 períodos em que o VIX ele ultrapassou a barreira dos 30. Um foi esse que você comentou, e o outro foi no ano passado, quando o Trump anunciou o tarifaço. Então, o mercado ele tem sido mais reticente em relação ao que o Trump faz, e isso faz com que o VIX ele acabe por se acomodar, tá? Então, basicamente, essa é a minha leitura. O mercado está precisando muito mais de fatos para conseguir crer, né? Aquela famosa leitura de ver para crer, e hoje em dia as palavras, anúncios, postagens não têm mexido tanto assim com o humor do mercado como um todo. O petróleo continua sendo o principal canal de transmissão desse conflito para os mercados financeiros ou existe algum outro fator que talvez até possa estar sendo subestimado pelos investidores agora nas operações? Eu acredito que sim. Eu acho que o petróleo é a principal commodity desse momento e como eu mencionei anteriormente, acaba que o petróleo ele deriva esse problema dele para a economia geral, porque o petróleo ele se dissemina na inflação e com isso você acaba por ter impacto na taxa de juros. E a taxa de juros impacta na atividade. Então é um efeito dominó basicamente que começa com o preço do petróleo mais elevado. Isso traz preocupações para o mundo como um todo, para a Europa, Estados Unidos, China, etc. E acaba que faz com que todos tenham um senso de urgência para resolver esse conflito. Então sim, acredito que o petróleo aqui é uma palavra-chave de todo esse conflito, e não só desse conflito, mas de todos os outros conflitos que têm se arrastado desde 2022. Para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, João, como que o investidor deve filtrar esse ruído, né? Como que o investidor pode separar o que é ruído de uma informação realmente relevante para a tomada de decisão? Vamos lá, acho que essa é uma tarefa bastante difícil, principalmente porque muitas vezes o fundamento ele se confunde com a emoção, né? O que eu sempre aconselho às pessoas? Buscar olhar para a vida real, buscar olhar para a economia real, buscar olhar para as empresas, que no final do dia são que suportam os índices. Quando a gente está falando da S&P 500, a gente está falando do desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quando a gente está falando do Ibovespa, a gente está falando do desempenho das principais empresas brasileiras. Então, para o investidor conseguir dissociar um pouco do que é narrativa do mercado para o que realmente é verdade, basta olhar a verdade, basta olhar o que as empresas estão fazendo, quais são os resultados dela e o que elas estão entregando. Então, eu como analista, eu busco fazer isso. Eu olho muito mais para o micro das empresas do que para o macro cheio de ruídos, notícias que mudam toda hora. Né, Débora? Você trabalha todo dia aqui na CNN e sabe que a pauta muda toda hora. E acaba que os ruídos eles vão sendo contaminados por essa mudança de pauta e o humor do mercado muitas vezes reage a isso. João Daronco, analista da Suno Research, meu querido, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom restinho de semana para você. Até uma próxima. Até uma próxima.